Bom, olá a todos e todas, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa capacitação de educação ambiental com um tema específico de biodiversidade. Estamos aí na Semana do Meio Ambiente. Vamos abordar um pouco essa questão de como a gente pode trabalhar a biodiversidade tanto no nosso cotidiano quanto sala de aula. Antes de iniciar, quero compartilhar com vocês, não vou aprofundar muito a conversa hoje, porque ontem a gente aprofundou, foi uns 30, 40 minutos a gente batendo alguns papos, mas compartilhando o que a gente conversou ontem, né? Eu pedi um feedback para a turma sobre como é que está sendo na sala de aula, a aplicação. É uma disciplina que está sendo o primeiro ano, que ela está sendo trabalhada nas escolas. Não sei como é que vai ficar ainda para o ano que vem, se ela vai permanecer, né? A gente precisa amadurecer isso, mas o conteúdo de educação ambiental lá permanece, porque a gente trabalha de maneira trans e interdisciplinar. Eu, particularmente, não vejo tanto sentido em trabalhar uma disciplina de meio ambiente, especificamente. Eu prefiro trabalhar essa questão do meio ambiente integrado com as ciências da natureza, com as linguagens, com as ciências exatas, para trabalhar mais forte esse princípio de trans e multidisciplinaridade. Mas o que a gente compartilhou ontem foi algumas críticas no sentido de construção, de trazer mais objetividade e materialidade nas ações que vocês fazem ali na sala de aula. Então, sendo um pouco mais claro qual que é o objetivo ali, o que se espera que a criança alcance com o desenvolvimento da atividade, e pensando também num suporte material maior, né? Porque para desenvolver algumas atividades a gente precisa de recursos. Então, compartilhei com a turma aqui dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, também com alguns diálogos com a Secretaria da Educação. A gente está tentando aí garantir recursos específicos para ficha orçamentária, educação ambiental, que isso até auxilia ao município a ter pontos positivos em alguns outros programas, Tribunal de Contas, Programa Município Verde Azul, a gente acaba ganhando alguns pontos a mais nessas avaliações, então é muito interessante. E esse ano a gente está no momento de discussão do plano plurianual, que define aí o orçamento dos 4 próximos anos, então é um momento bem propício para essa discussão. E dentro desse papo, eu fiquei primeiro, eu vou fazer não gostaria, né, eu falei no início, mas vou fazer um grupo de WhatsApp mais fechado, para a gente encaminhar materiais e comunicações de maneira mais rápida para vocês. Quem tiver interesse pode entrar, não vai ser obrigatório, é mais para esse critério de facilitação. A gente vai abrir o convite para participação nesse grupo para os demais professores da rede, não só dos terceiros e quartos, não só das escolas de período integral, mas para a gente também fazer esse compartilhamento, assim como a gravação de hoje, né? O objetivo é a gente compartilhar com os colegas o conhecimento compartilhado entre nós aqui. E também para o segundo semestre eu aprimorar um pouco as nossas formações e a indicação de atividades para se tornar um pouco mais objetivos e um pouco mais prático para vocês no dia a dia. Então, atualmente, eu estou colocando as competências gerais, a habilidade e a sugestão de atividade. Então, vou buscar aí preparar planos de aula, sequências pedagógicas mais robustas para vocês se embasarem, para vocês fazerem as aplicações. Claro que algumas temáticas vocês já abordaram agora no primeiro semestre, então, mas já vai ficar para aí, para essa consulta até para os anos posteriores, né? Como eu estava comentando com a Ligiane, a gente está querendo fazer um banco de planos de aula para vocês poderem acessar, os professores da rede poderem acessar de maneira constante, né? Então, professores do ano que vem vai trabalhar a temática, já terem material aí para consultar. E também que esse curso, pelo menos a parte teórica, seja ali mais focada entre final de fevereiro e começo de março, para subsidiar melhor os professores durante o ano. Claro que durante o ano vão ter outras atividades, porque o curso ele tem uma carga horária alta, mas a parte teórica ser focada aí no começo do ano para subsidiar melhor vocês. Então tem essas conversas que nós batemos esse papo ontem. Aí em outro momento também com vocês aqui, né, porque a gente tem momentos que trabalha separadamente, a gente faz esse feedback com vocês. Eu vou deixar alguns espaços lá na nossa sala de aula virtual para vocês começarem a encaminhar os planos de aula ou os relatórios de execução de aula, que é o documento comprobatório, que a gente tinha conversado no começo do ano, né? Eu vou começar a abrir os formulários dentro ali das atividades para vocês encaminharem e também deixar mais robusta as atividades propostas para vocês aí, como eu disse, no formato de planos de aula,
e sequências didáticas, tá bom? Bom, dando início à temática de hoje, as inspirações, né, da legislação são as mesmas para todos os módulos, e em se tratando de biodiversidade, né, algumas perguntas norteadoras para o início da nossa discussão de hoje. Né? Quais os principais animais de ocorrência endêmica no município? Endêmico é aquilo que ocorre só naquela localidade. Então, quais tipos de animais que ocorrem só aqui na nossa região? Nós temos algumas subespécies, sejam de insetos, sejam de anfíbios, e algumas outras classes de animais, famílias de animais, mas, de maneira geral, a gente não tem muitas espécies endêmicas só da nossa região, da nossa cidade. Nós temos aí várias espécies que ocorrem em outras localidades, mas que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Para quem anda um pouco fora do núcleo da cidade, acaba vendo emas, acaba vendo catetos de vez em quando, macacos também, a gente tem a presença de onça, das onças pardas na nossa região. Inclusive uma professora ontem, ela fez uma atividade lá no Horto esse ano, ela viu pata de onça, na pegada de onça. Então a gente tem uma biodiversidade muito grande. Vou reforçar isso na hora que eu estiver falando das 2 unidades de conservação que nós temos no município. Então é legal bater esse papo com as crianças, para ver se eles já viram algum bicho, nesse sentido mais animal silvestre. Às vezes a gente vê mais teiu, os lagartos, né, os saruês. Falando especificamente do saruê, é muito legal a gente abordar o saruê, porque o saruê para a gente é muito benéfico. Muita gente acaba querendo espantar, matar o bicho, mas o saruê, aqueles gambazinhos pequenininhos, a presença dele significa que vai ter menos escorpião, vai ter menos aranha, vai ter menos cobra, porque eles se alimentam desses bichos. Então, essa discussão da biodiversidade no nosso dia a dia, ela se torna importante por conta desse equilíbrio, que para entender, compreender que alguns animais, que alguns insetos, eles podem ser benéficos ali na nossa convivência diária. A gente rompeu um pouco desse princípio que a gente tem muito nas escolas, no nosso dia a dia, que vê um animal, vê um inseto, automaticamente já quer matar, já quer pisar em cima, já quer chutar, já quer espantar. Então, um caso aconteceu na escola recentemente, apareceu um teiu na escola, e a direção falando que o teiu estava correndo atrás dos funcionários. Aí eu conversando com o pessoal, por que estava correndo atrás dos funcionários? Porque o funcionário pegou uma vassoura e estava indo atrás do bicho para bater no bicho. Se sentiu ameaçado e atacou, né? Então, por que os animais atacam também? Mesmo os cachorros, né? O pessoal da Energisa que trabalha na rua, volta e meia passa por formação, a gente consegue identificar ali a linguagem do animal, o momento que ele está ali se sentindo estressado, que ele está acuado, que ele está ameaçado, e ele vai dando ali sinais que ele pode atacar. Então, na natureza, no nosso cotidiano, nada acontece do nada. Vai dando sinais. E essa perspectiva de biodiversidade, a gente aprender a pelo menos olhar ali no dia a dia, no nosso entorno, para ver um pouco desses sinais. Eu uso muito o exemplo do mosquito da dengue, inclusive é uma proposta de atividade, né? Ali essa abordagem com o mosquito da dengue, porque um dos grandes motivos que tem alta incidência do mosquito da dengue é um desequilíbrio na biodiversidade local. Muito local ali propício para ele colocar seus ovos, poucos predadores, poucos insetos que vão competir com ele ali por alimento, então ele acaba sobressaindo. Então, várias doenças, a gente viu bastante aí evidências no período da pandemia, vários problemas sanitários que nós temos decorrem de desequilíbrio de meio ambiente. Várias doenças que nós temos, algumas pandemias ou contaminações grandes, a febre amarela também, esqueci agora da febre dos macacos lá agora. Que a gente teve alguns casos no estado de São Paulo ano passado, por conta desse desequilíbrio com a natureza. Porque os animais eles têm ali um conjunto de micro-organismos que para eles não fazem mal, mas no contato com o animal doméstico, no contato conosco, para a gente vai fazer mal e vice-versa. Os micro-organismos, as bactérias que vivem conosco, os nossos animais domésticos, também vão prejudicar aí os animais silvestres. Então, a discussão da biodiversidade, olhar para a biodiversidade, ela é necessária por conta dessas interações, né? Chama interações homem-fauna silvestre, homem-fauna doméstica, homem-flora também. Então é importante a gente trabalhar e pensar essa questão da biodiversidade.
Quais os principais problemas, aí faltou uma palavra, problemas referentes a animais domésticos, na sua opinião? Porque pensando nos animais domésticos também engloba uma questão de biodiversidade, mas a biodiversidade urbana. A biodiversidade, ela por definição é o quê? A esfera de vida ali. Tudo que é vivo naquele ambiente. Então no ambiente urbano nós temos uma grande presença de pets, né, animais domésticos. Então dentro do ambiente urbano, no ambiente antropizado, que pode ser também na área rural, nos sítios, a gente tem uma outra configuração de biodiversidade. Muito menos rica, mas também uma outra configuração de biodiversidade. Então, no município de Assis, quais problemas nós temos? Se a gente for um pouco para os bairros mais afastados, mais periféricos, a gente tem muito problema com cavalos. Sejam nas áreas verdes, sejam cavalos do lado da minha casa, sejam cavalos circulando na via. Então, tem muito esse problema. Até acho que não é dessa turma, mas tem uma professora que a gente teve alguns papos sobre os cavalos lá no Assis 3, lá no Santa Clara. A gente discutiu um pouco isso, né? E mais aqui mais para o centro a gente tem muito problema com cachorros, que rasgam as sacolas, às vezes atacam as pessoas na rua. Então esse desequilíbrio não diz respeito só lá no Amazonas, no Pantanal, na Mata Atlântica. Diz respeito também ao nosso cotidiano, aos animais domésticos também. E pensando na parte de flora, né? Você conhece as características vegetais do município de Assis? Aqui, de maneira geral, vocês sabem em qual bioma, né, o grande bioma, a gente está inserido? Bom, pessoal, a turma de ontem estava interagindo mais. Acho que a câmera deixa o pessoal meio acanhado. Aqui na nossa região, a gente está numa área de cerrado, mais especificamente transição com a Mata Atlântica. Então temos aí acho que uns 3, 5% do município que é considerado Mata Atlântica, que é mais ali na divisa com Cândido Mota. Mas a característica geral da nossa vegetação aqui é uma floresta semidecidual estacional. É uma floresta de transição do Cerrado para a Mata Atlântica, a gente chama de Cerradão. Tanto é que a gente vai para as áreas mais preservadas do nosso município, a gente não vê a floresta muito alta, porque a característica do Cerrado são árvores mais baixas. As árvores do Cerrado elas têm muito mais raiz do que tronco e copas mesmo. Então são características específicas da nossa região. Inclusive, dentro da política municipal de arborização urbana que a gente está discutindo, a escolha de árvores para a área urbana, a gente já está pensando justamente nisso. Não tem porquê a gente escolher árvores muito grandes, de 15, 20 metros, porque não é característico da nossa região. Então nós podemos escolher árvores menores, que inclusive vão ter mais harmonia com os equipamentos urbanos. Não vão estourar menos a calçada, vão gerar menos problema com a fiação, com a rede elétrica. Então, utilizando a própria característica ali da nossa vegetação, a gente pode pensar numa arborização urbana mais adequada com o ambiente urbano, com a estrutura urbana. Porque, não sei de vocês aqui, mas a maioria dos pedidos de corte de árvore na Secretaria de Meio Ambiente é porque está estourando a calçada. Mas aí também, de vez em quando, você vê o indivíduo concreta até o tronco da árvore, aí não quer que estoure a calçada. Então, a gente tem que levantar essa discussão da biodiversidade por conta desse equilíbrio, né, dessa harmonia. Nem tudo tem que ser mato, mas também a gente precisa de mato, bem grosseiramente falando. Objetivo geral, né, abordar a questão da biodiversidade, considerando a fauna e a flora, tanto silvestre como urbana, né, doméstica, e sua inter-relação com os conteúdos, né, a apresentação um pouco dos biomas existentes, né, esse papo que a gente está batendo, apresentar as principais espécies de ocorrência na região. Então a gente tem um plano de manejo das unidades de conservação, que é uma ferramenta, um documento muito legal para vocês darem uma olhada, para ver as espécies vegetais e animais que a gente tem de ocorrência aqui na nossa região. A importância e a necessidade da salvaguarda da biodiversidade, da proteção, da conservação da biodiversidade, e orientar quanto à guarda responsável de animais domésticos. Que, novamente, né, pensando nessa questão da gestão da fauna e biodiversidade, a fauna doméstica ela também precisa ser trabalhada. E, perante os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos uma influência muito grande, contribuições muito grandes com o DS 13, ação contra a mudança global do clima, que a gente já viu em outros módulos, 14, vida na água, e 15, vida terrestre. E todo módulo eu trago para vocês o que a Secretaria de Meio Ambiente, o que a Prefeitura segue naquela temática, porque o curso ele é dividido nos módulos seguindo as diretivas do Programa Município Verde Azul. Então essa especificamente diretiva de biodiversidade
Então, esses são os pontos que o município utiliza como base para desenvolver suas ações e suas políticas locais para a contribuição no tema específico aqui da biodiversidade. Então, o primeiro item, né, Plano Municipal de Mata Atlântica e ou Cerrado. No caso do município de Assis, vai ser mais Cerrado. Não temos esse plano no município ainda. Nós temos aí a horizonte da sua execução. Iniciamos aí pela Política Municipal de Arborização Urbana, que é algo mais crítico para a gente, né, para a gente dar diretrizes mais robustas para a arborização urbana, para a gente depois partir aí para uma integração macro-regional, considerando todo o município de Assis, todo o território municipal de Assis. Política de incentivo para conservação, restauração ou adoção de soluções baseadas na natureza. Nós não temos isso consolidado, nós temos algumas ações pontuais. Então precisamos desenvolver, inclusive nas políticas, nas macropolíticas urbanas, como o plano diretor, que inclusive estão convidados, agora no dia 7 de junho, na escola Thomas Menck, vai ter a primeira ou quarta, agora não lembro, mas vai ter a Conferência Municipal das Cidades, que é para discutir, entre outras coisas, políticas de urbanidade, então vão ter eixos de meio ambiente, vão ter eixos de participação popular, de habitação. Então, trazer para esses macroplanos esses pensamentos, principalmente baseados na natureza, nas soluções baseadas na natureza e a integração do meio ambiente com a urbanidade. Vamos pegar um caso aí um pouco mais estrutural, não específico de biodiversidade, mas chove em Assis, fica impossível andar. Porque a drenagem de Assis é horrível. E um dos motivos que é horrível porque é muito hipermeabilizado. Legalmente falando, todos os prédios deveriam ter pelo menos 10% de área permeável. Ninguém está vendo aqui na câmera, mas vocês podem levantar a mão então. Quantas de vocês têm a casa que está totalmente concretada? Aí, ó, já estão irregulares aí perante a lei. A gente não há passar nada, só escorre. Então, para vocês verem que a gente precisa levantar essa discussão, né, da harmonia da natureza com a urbanidade, porque a gente precisa dessas áreas permeáveis. A gente precisa, agora eu vou citar o caso das águas, que é mais palpável para a gente, porque a gente sofre isso quando chove bastante, né? Então a gente precisa adequar os equipamentos públicos, né, nossas casas, nossos prédios, com a gestão das águas, né, com o direcionamento dessas águas. Porque senão vai cair em casa, vai cair na casa do vizinho, não vai ter para onde escorrer, vai fazer enxurrada na rua que vai levar meu carro. Então, usando um exemplo bem mais extremo, mas é isso que ocorre. O pessoal perguntava, né, na época que estava aberto o horto, né, o ecolago. Mas por que eu não posso entrar com o meu animal? Porque você vai entrar ali numa área que é uma unidade de conservação, o seu bichinho pode levar doença para outros bichos. Assim como as bactérias, os micro-organismos dos bichos que estão lá, podem contaminar teu bicho e levar seu bicho a óbito, né, seu pet a óbito. Então, é pensar nessa interação entre o homem e a natureza. Porque o homem faz parte da natureza. A gente insiste em achar que não fazemos, mas nós somos animais. A gente acha que somos animais racionais dotados de emoção, mas na realidade somos animais emocionais dotados de um pouquinho de razão, né? Nem tanto, porque a gente está destruindo aí o planeta. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta relativa aí ao dia a dia de vocês, vocês podem ficar à vontade, tá? Capacitações de coexistência humano-fauna e destinação de fauna silvestre. Nesse contexto de coexistência humano e fauna, é um pouco do que a gente está fazendo aqui, para levar essa questão mais teórica para a sala de aula, para a gente diminuir aquela visão, na hora que a criança vê um inseto no chão, já quer pisar em cima do inseto. Claro que a gente não vai ficar brigando com a criança ali, mas bom, a gente buscar ali uma promoção de visão desse animal, né? Vamos tirar esse animal daqui, vamos colocar ele ali no matinho. Só. Parece um grilo, que quer matar. Parece qualquer tipo de inseto já quer matar. Vou usar um exemplo assim bem... Isso é uma coisa, eu não usei com a turma de ontem, mas é uma coisa que vocês podem levar para vocês, para as escolas. Até fica a sugestão depois para a secretaria adotar isso como política, né? Porque tem algo que acontece em todas as escolas em vários momentos do ano, que é a roçada. Porque toda escola tem pelo menos uma partezinha de grama ali, a maioria pelo menos.
E é muito comum se roçar e aparecer aranha-armadeira. Porque a aranha-armadeira, o habitat dela é em todo lugar, praticamente, né? Então, todo buraco que você vai, seja área urbana, seja área rural, você vai achar uma aranha-armadeira. E quando é roçado ali aquele espaço, ela fica mais alvoroçada, ela é expulsa do lugar que ela está ali, ela acaba indo para algumas partes de prédio, um pouco mais próximo aos seres humanos. Trabalhei alguns anos ali no Thomas Menck, é uma escola que quase não tem área verde, quase não tem grama, mas quando era roçado, de vez em quando aparecia. Então, nessa parte de coexistência humano-fauna, a gente buscar aí práticas, né? Assim como a gente tem a prática de saber o que fazer quando uma pessoa engasga, saber o que fazer quando aparece uma aranha. Porque o pessoal desespera na hora que aparece uma aranha dentro da escola. Mas não, tem várias maneiras de você lidar com aquela situação. Tem escola que às vezes aparece um TU. Não, mas aí já é uma questão mais de fobia, né? A questão de fobia a gente trata de um pouco diferente. Mas apareceu um morcego. Já teve escola que eu fui para pegar um morcego que estava dentro da escola. Então, apareceu um saruê. Então a gente precisa levar isso para dentro da escola, para não só as crianças, porque quem dá mais trabalho quando aparece animal em escola são os adultos. Eu costumo falar que criança é tranquilo para trabalhar, o problema são os adultos. Então, adulto que desespera, entre surto quando aparece animal na escola. Então a gente levar isso também para dentro da escola. Apareceu um animal, qual que é o protocolo que eu devo seguir quando aparece um animal? Apareceu uma cobra. É que aqui vai ser difícil, mas já teve cidade na região que apareceu uma onça dentro da casa da pessoa. Então, qual que é o protocolo que eu vou seguir, eu enquanto pessoa, o profissional ali da escola, não só enquanto professor, qual o protocolo que eu vou seguir se aparecer um animal? Vou tirar as crianças daquele ambiente, muitas vezes até, preferencialmente, sem falar para as crianças que tem um animal ali, porque senão eles vão querer ali mexer com o animal. Então a gente definiu alguns protocolos, até uma sugestão de atividade que vocês podem seguir. Talvez não tenha uma orientação, Sim. né, para os profissionais também de como agir. Um dos intuitos, vou falar um pouco mais da APAS, um dos intuitos desse convênio que a gente vai ter com a APAS, que é a Associação de Proteção dos Animais Silvestres, é primeiramente treinar a equipe da secretaria para fazer o manejo de fauna. Então a equipe da secretaria, vamos ser treinados para ir até aparecer um animal na escola, para a gente ir até a escola para fazer o manejo desse animal. Mas também trazer essa questão da capacitação do que vocês podem fazer, às vezes com uma palestra, às vezes com cartilhas, folders orientativos, para vocês saberem o que fazer quando aparecer um animal. Quais são uma outra proposta de atividade interessante vocês fazerem esse levantamento, né? Isso tem que estar lá na sala de aula virtual. Fazer um levantamento com as crianças ali, com os adultos, é sempre importante a gente trabalhar essa questão da educação ambiental com os adultos junto. Principalmente nos contextos ali mais operacionais, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da cozinha, com os agentes escolares, que é o pessoal que está mais ali no dia a dia de pátio, que acaba tendo mais esse contato. Saber o tipo de animal que ocorre na escola. Porque a gente pode fazer um censo desse nas escolas de período integral, a gente identificar quais são os principais insetos e animais que ocorrem no ambiente escolar, e a gente fazer ali uma mini cartilha orientativa de como proceder em caso de aparição de cada animal. Então vocês podem fazer isso inicialmente na escola de vocês para cumprimento aí das atividades do módulo de biodiversidade, uma coisa pequena com a sala de vocês, né? Mas que isso seja um esqueleto para a gente fazer isso a nível macro, né? Porque como eu disse para vocês, a gente vai ter esse momento de formação com a APAS. Muitos anos atrás, no curso de formação de educação ambiental, eu conseguia trazer pessoas externas. Então, o meu desejo para o ano que vem é que no módulo de biodiversidade não seja eu que esteja falando aqui, seja o Marinho da APAS que esteja falando aqui. Quando a gente for conversar de resíduos, seja o pessoal da Cocacis que esteja falando aqui, para vocês terem contato com as pessoas que estão lidando com aquela temática diretamente. Conservação e destinação de fauna, que é importante eu comentar. Esse convênio com a APAS inicia-se primeiramente nessa necessidade de a gente destinar os animais silvestres apreendidos, que sofreram algum tipo de acidente na área rural, na área urbana. Então esse convênio primeiramente para a destinação dos animais, e aqui no município de Assis, como a área é cedida pelo município, como a gente tem uma outra
uma outra dinâmica com eles. Também vai ter essa parte de educação ambiental das escolas visitando lá o espaço para ter contato com os animais. A gente não iniciou ainda, era o nosso desejo começar agora em junho, mas a gente não iniciou ainda porque precisa ter uma adequação de segurança. Eu estava comentando com a Lígia, né, até o recinto do animal aqui, e não tem nenhuma barreira. E a gente sabe como são nossas crianças, né? Então tá aqui, a gente descuidou um pouco, ele tá aqui, brincando com o bicho. E o macaco e um tucano vai ficar sem um dedo ali. O macaco vai pegar alguma coisa para brincar. Já teve repórter que perdeu o celular lá na APAS. Que ele tava com o celular ali perto do viveiro, dos recintos, ele pegou. Destruiu o celular do repórter. Tipo, brincando, batendo, mordendo. Então, ali, a gente não iniciou... Nós não iniciamos as visitas ali por conta de algumas adequações de segurança. Até para vocês ficarem mais tranquilos para levar as crianças. Mas, inicialmente, é para a destinação dos animais, para eles terem cuidado. Porque o pessoal pergunta muito, mas por que eles não recebem visitas lá? Porque a APAS é um CRAS. É um centro de reabilitação de animais silvestres. A função deles é o cuidado dos animais com o objetivo deles retornarem para a natureza. Os animais que nós vamos visitar lá, a maioria deles são animais que não têm condições mais de voltar para a natureza. E como é um CRAS, é um lugar para cuidar desses animais para voltarem para a natureza, o excesso de contato com o ser humano dificulta a reabilitação desses animais. Estressa, às vezes ele acostuma muito com o ser humano, então isso pode gerar problema de adaptação no retorno ao ambiente natural. Então por isso que lá não é recebido visitas. Ali, nosso desejo é criar um espaço que seja espaço de visitação, que seja adequado para visitas daí abertas, né? Para ter o contato com esses animais que não vão ser mais, que não tem mais a possibilidade de retorno para a natureza. Então é até legal para quando vocês estiverem conversando com alguém e falar, mas por que eles não recebem? Vocês compartilharem a informação. Porque lá é um centro de reabilitação e esse contato excessivo com o ser humano atrapalha bastante. Conservação de fauna. Entra também nesse pacote no município de Assis, né, ações de conservação de fauna, entra nessa parceria, nesse convênio com a APAS para a gente desenvolver ações para conservação. Eu estou estudando algumas áreas do município para a gente estabelecer como áreas de soltura de animais silvestres. Há entre 6 e 8 anos atrás, ali no Parque Buracão, onde é o viveiro de orquídeas, era um viveiro de pássaros, cedido para a APAS. Então os pássaros que estavam na fase de reabilitação para retornar à natureza, passavam um período de adaptação ali e eram soltos no próprio Parque Buracão. Porque o Parque Buracão ali é um corredor ecológico, né, de mata ciliar. Eu vi umas imagens dos macacos próximo àquela baixada ali da Guarda-Pipi. Sei. Os macacos ali, enorme. Tem, porque são áreas relativamente preservadas por conta da APP, né, das APPs ali, do Fortuna, depois virou Fortuninha, enfim. E também pela diminuição, eu vou falar um pouco da questão do desmatamento, pela diminuição dos habitats naturais deles. Então eles acabam vindo para onde tem um pouco. Não, uns bugios às vezes aparecem. Ali na praça do IP, praça da Bíblia, já apareceu um macaco grande. Tem gente também que alimenta. Meu marido trabalha ali naquele lanchinho que tem na frente da escola do IP, sabe? E ele falou que ali aparece às vezes, mas pro pessoal não comigo. De onde que vem esse macaco que tá ali na praça? Ali provavelmente ele veio do Parque Buracão. E é próximo. Alguém soltou lá, porque não é típico da nossa região. Ele às vezes aparece até. Ele não é comum aqui, principalmente na área urbana. Eu vou te mandar o vídeo que eu tenho lá. Porque a gente tem, ali perto da Associação de Engenheiros, muita gente conhece aquela praça grande que tem como Mata dos Macacos, Parque dos Macacos. Hoje não tem macaco mais nenhum ali, mas antes tinha ocorrência de macaco. Ali perto da Associação dos Engenheiros. Tem uma escola ali, esqueci o nome da escola. Não, tem escola municipal, que faz fundo ali. Ações que visam a restauração ecológica. Aqui no município de Assis a gente está primando restaurações aí de plantio mesmo, recuperação de vegetação.
algumas por determinação judicial, algumas por processos ambientais, mas a gente está trabalhando aí para a recuperação vegetal. Inclusive, o próprio plantio ali de árvores em volta do Parque das Águas é motivado também para melhorar a questão da mata ciliar, né? A gente lembra das aulas de ciência. Mata ciliar vem dos cílios, que protege os óleos, a gente precisa de mata para proteger os recursos hídricos, né? Então, ali para a gente aumentar, claro que a gente não vai fechar ali de vegetação, mas a gente busca ali mais um bosqueamento, assim como é no Parque Buracão, mas a gente precisa plantar mais árvores ali para conservar, porque ali o Parque das Águas, aqui da rodoviária, ele faz parte do manancial de abastecimento superficial do município. Apoio à produção agroecológica local. Não sei se vocês sabem, mas no município de Assis nós temos a APROA, que é a Associação de Produtores Agroecológicos Orgânicos de Assis e região. Eles fazem a feira sábado ali na Praça do Cinema Municipal. Então, a gente tem alguns apoios aí para a associação. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, foi aprovado ontem, inclusive, na Câmara Municipal. Tem alguns critérios priorizando, principalmente agricultura familiar e produção orgânica agroecológica. Então, temos aí o que atualmente é chamado de agricultura regenerativa. Não só agroecológica e orgânica, que é o princípio mais de utilização de insumos 100% naturais, mas uma agricultura regenerativa que pensa na saúde do solo. Que pensando na saúde do solo, o agricultor ele vai conseguir produzir mais, gastando menos. Porque com o solo bem saudável, bem ali manejado, ele vai ter menos problema com pragas, ele vai ter menos necessidade de insumos artificiais, né? Adubos artificiais, que a adubação brasileira é toda importada. Então, se ele precisa adubar menos, é menos material que ele precisa importar, então menos custo ali para a produção. Então, a agricultura regenerativa ela tem um grande potencial de crescimento e está crescendo muito nos últimos anos, porque ela diminui os custos de produção e diminui também a propagação de pragas, porque puxando para essa questão da biodiversidade. Por que as pragas se espalham muito nas plantações? Porque você vê hectares, hectares, hectares da mesma coisa plantada. Então, se uma planta fica doente, alastra. Vamos pegar o exemplo da gripe, né? Se um de nós aqui, a gente está num ambiente fechado, se um de nós aqui tiver com gripe, a propensão dos outros ficarem gripados também é muito maior. Então, na natureza, a mesma coisa. Se tem uma planta ali que está doente, e em volta dela só tem as amiguinhas dela, que é da mesma espécie, as outras também vão ficar doentes e assim vai espalhando a praga. Então, na agricultura agroecológica, sintrópica, é utilizado muito o princípio de produção de vários tipos de plantas, de árvores no mesmo espaço, também por esse motivo, porque se tem uma praga ali, ela vai ficar confinada em alguns indivíduos, só não vai se espalhar por toda a propriedade. Então, a biodiversidade auxilia nesse equilíbrio também. E ações que promovam a guarda responsável, controle populacional e bem-estar de cães e gatos no município. Já iniciamos o programa de castração de animais. Esse ano, o programa está sendo operado junto com os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, que os 4 CRAS do município, eles fizeram uma seleção de beneficiários do CAD Único, inscritos ali no CAD Único, né, com uma situação socioeconômica bem delicada, que necessitam de um apoio ali para cuidar dos seus animais. Então, os CRAS estão encaminhando para a gente essa lista de pessoas e as ONGs de bem-estar animal, que é a SOS Pet e a Só Bicho, que são as ONGs legalmente constituídas no município, elas estão operando essa seleção de tutores voluntários, principalmente os tutores voluntários que recebem esses animais em casa, para estar castrando esses animais, que é também uma ação que auxilia a facilitar a achar tutores para esses animais. Que animais castrados são mais fáceis a gente achar um tutor. Então a gente está operando nesse sistema esse ano no município de Assis. Que aí e fazendo a castração principalmente de fêmeas, de cachorros e gatos, porque é mais efetivo. Principalmente por conta do cachorro, né? O macho, ele só vai ficar alvoroçado, ele só vai dar trabalho se ele sentir que tem fêmea no cio. Então, se a gente castra a fêmea não vai entrar mais no cio, menos filhotes para a gente poder manejar, para a gente ter que manejar, e os cachorros vão ficar menos agressivos também, porque não vão ter fêmeas no cio ali para estimulá-los. Uma questão
entrando agora, pelo menos Colinas, que é um outro lugar que quando eu fico em Assis, eu vou. Ali tem muito cachorro. Tem. De rua. E esse monte de cachorro solto nas ruas, que não tem um tutor. A gente considera eles, o termo, né, técnico, um dos termos técnicos, são ou animais errantes ou animais comunitários. O animal, principalmente o cachorro, estar na rua não é tanto problema, contanto que ele tenha acesso a alimento e abrigo. Isso a gente está discutindo com as ONGs, como que a gente vai fazer esse manejo para poder castrá-los e eles permanecerem na rua, vamos chamar grosso modo assim. Porque o animal que ele está na rua, dificilmente ele vai adaptar em casa. Não vai ficar. E lá no Colinas, os bairros mais periféricos, a população tem mania de cuidar dos animais na rua. Tipo, é o meu cachorro, é o meu cachorro. Só que o portão fica aberto, ou às vezes eu nem tenho portão na casa, e ele fica dando rolê no bairro. Só que ele é o meu cachorro. Então, às vezes, muitas vezes, não é que o cachorro é o cachorro de rua, mas ele fica na rua. É igual as crianças, né? A gente vai para os bairros mais periféricos, a gente vê muita criança na rua. Porque fica, né? Tá brincando, não fica em casa, enfim. Por diversos motivos. Mas eu moro em Chapurão, né? Lá não tem muito cachorro na rua. Não tem. A maioria que tem é por mesmo. Só que tem uns 3 cachorros lá na rua que quase arrancou a perna do senhor esses dias. Então, a questão não é só o animal em si solto na rua, né? Essa questão também que pode trazer risco, né, para a sociedade. Tem um dono, tem, entendeu? E eu falo pela questão também de muito cachorro na rua, tanto o feio, a macho do fêmea, a reprodução. A ideia é fazer a castração deles, porque daí a médio e longo prazo acaba a população, porque daí não vai ter reprodução. Mas é fazer o manejo deles na rua mesmo. Fazer o controle. Porque todo mundo fala, fazer um canil. É besteira. Você vai, na maioria dos lugares que você vai, que o pessoal fez canil, depois de alguns anos, canetado ao Ministério Público por conta de maus tratos, porque vira depósito de animal. É a mesma coisa que eu estava conversando com o pessoal ontem e hoje, referente aos zoológicos. A gente está vendo zoológicos fechando, porque é muito complexo e muito caro você manter um zoológico. E você manter um centro de recebimento de animais é muito complexo, porque de uma certa maneira estimula a guarda irresponsável. Porque a pessoa pega o animal, aí, não quero mais, vai lá e larga na frente. Então é uma discussão bem delicada essa questão do manejo de fauna. O ideal seria não ter animais na rua. Porque é responsabilidade do poder público. Mas quem que abandonou esse bicho? Teve um caso muito legal que eu estava conversando com as ONGs, de uma mulher que ela mudou para Paraguaçu e largou o cachorro em casa. Aí conseguiram localizar ela e foi conversando com ela. E ela pegou de volta o animal por risco de ser denunciada por maus tratos. Só por isso. E uma coisa muito importante para a gente compartilhar, e eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas também, maus tratos tem que ser denunciado no DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, ou na Delegacia da Polícia Civil aqui em Assis. Só é caracterizado maus tratos e só pode ser feito a lei de intervenção para maus tratos pela polícia. A polícia vai chamar um veterinário, que pode ser de uma ONG ou pode ser da própria prefeitura, para analisar o caso, para confirmar se é maus tratos ou não. Mas maus tratos deve ser acionado a polícia. Isso é importante a gente frisar, porque as pessoas ligam para a gente na secretaria, falando que a gente tem que ir, que a gente tem que agir, mas a gente não pode, porque tem essa questão legal. As denúncias são anônimas. Geralmente é anônima, mas sempre tem aquele vizinho que denúncia. Foi você? Porque já é a briga de vizinho, né? Tem os dois vizinhos que brigam todo dia. Aí, no dia seguinte, aparece um policial na minha casa. Tem esse pequeno problema. A gente tem muito problema disso com árvore. Tem um vizinho querendo cortar a árvore do outro, é problemático. E aqui eu vou entrar um pouco nas abordagens da Agenda 2030, né, dos ODS. Eu trago para vocês alguns indicadores locais, né,
não um indicador em si, mas um visual de como está no município. O de mudanças climáticas, eu não vou me ater a ele, porque a gente já discutiu ele em outros momentos. Mas eu gosto, é que a imagem não ajudou muito, né? Vocês conseguem ver o verde claro, o verde escuro e a parte vermelha, a delimitação vermelha? É o importante. Aqui, essa parte é o núcleo urbano do município de Assis. Aqui é um recorte da área do município como um todo. A parte em verde mais clara é uma das unidades de conservação de Assis, que é a Floresta Estadual de Assis, que é uma unidade de conservação que ela pode ser utilizada para fins comerciais. Então tem pinos, eucalipto ali, que é utilizado para fins comerciais. A Fundação Florestal tem uma parceria com algumas empresas que fazem exploração e parte dos recursos volta para os cofres da Fundação Florestal para fazer o manejo das demais, tanto da Unidade de Conservação de Assis como das demais unidades de conservação. E temos a Floresta Estadual e a Estação Ecológica de Assis. A Estação Ecológica é de proteção integral. Então, as únicas atividades que pode ter ali dentro, turismo, educação ambiental e atividade de pesquisa. Essas duas unidades de conservação de Assis, elas são extremamente importantes, porque elas auxiliam a proteger o manancial de abastecimento superficial do município. 1/3 da microbacia de abastecimento superficial está dentro das unidades de conservação. 1/3 está protegido pela zona de amortecimento, que é essa área vermelha, que é basicamente, para quem está indo para Paraguaçu, do lado direito da estrada, e que está indo para Platina, do lado esquerdo da estrada. É uma área que tem várias restrições de uso de solo. Então, ali, expansão urbana, ela não pode ser realizada nessa área. Indústrias, alguns tipos de indústrias não podem ser instalados nessas áreas. Então, ali tem algumas restrições de manejo e de uso e ocupação de solo. Ela é bastante grande, está tendo uma discussão para a diminuição um pouco dela, só que nessa região mais próxima da cidade, ela não vai ser diminuída porque ela é muito próxima da unidade de conservação, então tem uma zona de influência muito grande, e também porque para a Assis ela é estratégica para a proteção do manancial de abastecimento público. A parte da captação superficial, pelo menos. Para vocês terem ideia, pega a parte do manancial, aqui nós estamos em cima do manancial de abastecimento, que é da água da porca. Que a água da porca vai alimentar ali a represa do Servo. Então é muito importante, muito estratégico ali a unidade de conservação, porque aumenta a quantidade de área florestada, né, de cobertura vegetal do município, e também auxilia na proteção dos recursos hídricos. São 5.000 metros quadrados, 5.000 hectares. 5.000 quarteirões. É grande o negócio. 1,7 milhões de pinos plantados, de árvores plantadas. Exploração de resina. Hoje, aqui não é o nosso público-alvo, mas o pessoal que tem aula de agronegócio integrado com o ensino médio vai fazer uma visita essa semana lá, para trabalhar essa questão. Tipo, não, a gente pode explorar a floresta em pé. Se bem que pinos e eucalipto, ela mais prejudica o meio ambiente do que traz benefícios. Que a gente chama de deserto verde. Mas tem outros tipos de árvores, né? Inclusive a gente fez um simpósio com o pessoal da Fundação Florestal, que foi a parte teórica foi feita aqui no NEC, e o Melo ele indicou para a gente várias espécies nativas com alto potencial comercial, seja de madeira, seja de frutas. Então dá para a gente ganhar dinheiro com a floresta em pé. E aqui, pensando, né, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, Vida na Água, ele é basicamente voltado para os oceanos. Então, pensando nos municípios, é pensado e avaliado o índice do esgoto tratado antes de chegar nos rios, nos mares. Então, aqui nós temos 2 estações de tratamento de esgoto. 96% do esgoto gerado no município é coletado e tratado, com uma alta eficiência. Então, a nível de tratamento de esgoto, a gente é relativamente bem servido. Tem várias melhorias aí que a gente precisa, mas, de maneira geral, nós somos bem atendidos nessa questão de coleta e tratamento de esgoto. E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15, Vida Terrestre, nós temos um problema muito grande com áreas florestadas e naturais para o habitante. Então, a nível de Organização Mundial da Saúde,
O município de Assis só tem metade da metragem quadrada de área verde por habitante que deveria ter. Se eu não me engano, o ideal é 12 por habitante, 12 metros quadrados por habitante. No município de Assis nós temos 6 por habitante. Então a gente precisa de mais áreas verdes no ambiente urbano também para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida. Porque os japoneses já têm isso há muito mais tempo que nós, né? Inclusive médicos japoneses prescrevem banhos de floresta, e a gente está percebendo aí nas últimas décadas que o contato com a natureza é muito importante para a saúde mental e física também. Unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável. Aqui eu tenho uma certa crítica com esse indicador, porque no caso do município de Assis a gente está bem servido. Só que aqui ainda está no amarelinho, né? É um ponto de atenção para a gente. E o grau de maturidade de instrumentos de financiamento de proteção ambiental. Nós temos o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que voltou a funcionamento, e a gente está articulando aí as fontes de recurso, principalmente provenientes das multas ambientais, para estar financiando as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é gerido pelo Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Então, aí com fortalecimento da instância de governança ambiental do município. E aqui, para vocês terem ideia dessa questão que, apesar de estarmos bem servidos aqui no município de Assis, aqui eu trouxe um panorama do Brasil, né? O estado de São Paulo avançou aí, está aumentando muito a área de Mata Atlântica recuperada, mas ainda temos muito problema, né? A nível de Brasil, nós temos aí 9.880.000 hectares de área total desmatada, isso até dezembro de 2024, e desses quase 10 milhões, 4,5 milhões de desmatamento irregular, não autorizado, criminoso. Aqui são por estados, né? O vermelho é o que é permitido e o branquinho é o que é ilegal, né? Ou sem uma ação de fiscalização. Então, esse daqui é o estado de São Paulo. Então, quase metade do desmatamento no estado de São Paulo ocorreu de maneira irregular. Inclusive, o próprio município de Assis tem multas ambientais por desmatamento irregular. Então, isso a nível não só no município de Assis, né? Mas em todas as instâncias, seja municipal, estadual ou federal, é uma briga muito grande dos órgãos ambientais com os demais órgãos. Porque a gente não corta essa árvore, o bem-tido vai lá e corta. Aí depois vem a multa ambiental para a entidade. Inclusive com a própria educação, de vez em quando a gente fala, não corta a árvore, eles falam, corta a árvore. Mas agora tá legal, né? Então tá bem alinhado. Inclusive, se eu não me engano, são 5 ou 6 funcionários aqui da equipe de manutenção da secretaria que vão passar amanhã e quinta-feira numa capacitação de arborização urbana. Lá no ano passado, os prefeitos aí, não lembro ano passado, mas eles fizeram um projeto lá na Câmara lá pela questão mesmo desses plantios de árvores nas partes que a gente já pode ter bastante espaço livre. E aí ele fez na Câmara nós eles fizeram colocaram essa questão de ter mais árvores, entendeu? Então assim, por toda a cidade estava sendo plantada. E eu não sei se você conhece, mas não tem uma rua que não tem pelo menos umas 4 árvores. Sim, lá é bem arborizado. E aí eu sempre levanto essa questão, né? A gente tem que plantar árvore? Depende, onde? Onde que a árvore vai plantar? Essa questão assim de calçadas, por exemplo, que é o que acontece, por isso que a pessoa vai e manda. São aquelas árvores assim mesmo, só para não ter esse problema, entendeu? Mais baixinho. Né? Que é o que a gente está tentando estabelecer na política municipal de arborização urbana do município. Porque a gente sabe que aqui no município tem muitas árvores que a gente vai precisar tirar, porque está plantada inadequadamente. Só que não dá para chegar e arrancar todas de uma vez. Que a gente vê... tem muita escola, tipo, fui ali no Parque Universitário, qual que é o nome da escola? Na João de Castro. Tem uma monguba plantada muito próximo do muro, muito próximo do muro da sala. É uma árvore que ela é mais suscetível à queda. Vai ter que ser retirada. É uma árvore que aparentemente está saudável, está fazendo uma sombra maravilhosa, está no parquinho, mas é uma árvore ali que, por questões de segurança, é mais vantajoso a gente tirá-la. Não vamos falar tirá-la, substituí-la. Então, plantar uma outra árvore. Então, quando a gente fala essa questão, a gente tem que plantar árvore, a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente, cidades menores, as casas são maiores e acabam tendo quintais.
Não, vamos resolver isso aí. Vamos plantar. Ah, demora. É que IP, aí tem que ver a área, né? Porque IP precisa de uma área grande, assim, né? Não. Tem que conversar com as crianças, para a criança ali na hora do intervalo, vamos lá aguar a planta. A gente estava conversando, né? A gente tem que... Posso encher a garrafinha, mas a garrafinha está cheia de água. Mas ela está quente. Então joga fora, joga na planta. A gente até fala assim com eles, mas eu acredito que não seja o suficiente. Não, é que demora também, a gente estava conversando isso, né? Mas olha, estacionamento lá não tem uma árvore, não tem sombra, não tem sombra. Porque Só... Mas lá tem bastante. Tem grama também. Tem bastante. Mas na frente desse é o completo, né? Porque assim, um desafio que eu estou tomando para mim, nesse trabalho da educação ambiental junto com vocês, aí pensando, trabalhando com as escolas de período integral primeiramente, é a gente conseguir aí fazer uma arborização bem legal no ambiente interno e externo da escola. Até nas ações que foram enviadas, né? Não sei se vocês tiveram acesso do mês do meio ambiente, tem a ação de primeira e segunda linha, então eu coloquei primeiro e segundo, mas nada impede vocês, no terceiro e quarto tá auxiliando, de solicitar o plantio de árvores na escola. Aí, vamos pensar uma coisa, eu não sei se eu já compartilhei essa informação com vocês, mas que essa integração entre diversas ações. Hoje, na Secretaria de Meio Ambiente, no Departamento de Meio Ambiente, nós temos um programa de banco de ração, banco de ração e utensílio para pets. Então, o que a gente faz, né, hoje? Quando a gente doa uma árvore, seja para a escola, seja para o munícipe, para alguma outra instituição, a gente solicita a doação como contrapartida de 1 quilo de ração. Então, se vocês querem fazer uma ação de plantio na escola, vocês podem fazer isso integrado, que aí vocês podem corresponder a uma ação alinhado com o módulo de biodiversidade e alinhado com o módulo de arborização. Uma mesma ação. Porque, vamos plantar, aí vocês vão solicitar para a gente as mudas. A gente vai lá, abre o berço, deixa as mudas lá. O trabalho que vocês vão ter é tirar do saquinho e sujar a mão para colocar ali. Mas aí a gente pede a contrapartida da doação de uma arrecadação ali de ração para doar pelo menos 1 quilo de ração para cada árvore doada. Que essa ração, a gente vai fazer inclusive uma ação de divisão agora em junho, essa ração ela vai ser distribuída para as 2 ONGs de cuidado pet no município. Então a gente iniciou aí em março esse programa, foram poucas doações, né, pouca quantidade de ração que nós recebemos, mas vai aí 43 quilos de ração para cada entidade. Já é destinado. Aí eles dividem para os tutores que são mais necessitados. E por que a gente faz essa ação muito em parceria com essas 2 ONGs? Eu venho de um histórico de sociedade civil, de ONG, né? Eu trabalho muito tempo na prefeitura, mas também atuo muito tempo com ONGs. As entidades da sociedade civil, elas têm uma maior capilaridade e potencial de articulação com a população, são mais bem vistas pela população do que a própria prefeitura, porque é a própria entidade pública. E sabem mais no dia a dia ali dos problemas daquela temática específica. Então, o Departamento de Bem-Estar Animal, o setor de Bem-Estar Animal, está vinculado ao Departamento de Meio Ambiente. Só que eu sei pouco da realidade pet do município. Eles sabem muito mais. Eles estão no dia a dia. Eles estão há anos trabalhando com isso. Então, para que eu vou ficar desenvolvendo coisas mirabolantes se eu posso sentar com eles, escutá-los e propor? Pensando a nível de política pública, eu tenho que trabalhar desse jeito. Como que a gente pode atingir aí os resultados? Até a gente está discutindo aí que eles têm um problema muito grande. Problema não, mas tem uma demanda muito grande de remédios, de atendimentos prioritários, que a gente está tentando ver como que a gente consegue colocar isso dentro desse programa de banco de ração e utensílios para pet. Mas com o banco de ração já é um início para a gente dinamizar isso, deixar isso bem redondinho, para na hora que a gente conseguir recurso para um atendimento prioritário, para fornecimento de um medicamento, de uma medicação ali para o pet, a gente já está estruturado. Então já fica aí a sugestão, querem plantar? Vamos plantar, mas vamos trabalhar essa questão da contrapartida também, né? Que a gente vai pedir,
nós iremos pedir, né? Aí estava conversando com uma pessoa esses dias, fala, Cledir, mas e uma escola mais periférica, que a população é um pouco uma renda um pouco menor? Eu falei, cara, é uma escola ali de 100 alunos não conseguir arrecadar tipo 5 quilos de alimento, aí a escola está perdendo aí a capacidade de diálogo com a comunidade, né? Porque é uma questão de, não é obrigatório que todos doem, mas ali fazer uma arrecadação, que seja uma coisa mais ali voluntária, né? A gente fez essa ação numa unidade básica de saúde, né? Uma estratégia da saúde da família, lá na Prudenciano. Os próprios funcionários acabaram arrecadando a quantidade de rações. Então, não é uma coisa absurda, que é 1 quilo por árvore, é mais para ter essa ação, é mais o que estava conversando também, é mais o objetivo pedagógico da ação, não tanto o resultado. Porque o resultado é irrisório, a gente vai doar 80 quilos de ração. Dá para quase nada 80 quilos de ração. Mas isso, sendo alimentado daqui a 3, 4, 5 anos, pode acarretar, a gente está arrecadando 1 tonelada de ração por ano. Então, eu sempre falo que o objetivo nosso é a ação. O pedagógico é ali naquela ação. O resultado, a gente foca no resultado, claro, mas o resultado ele é secundário, né? Na própria prática pedagógica, o desenvolvimento da ação é mais importante do que o resultado. Então, vamos pensar mais materialmente falando. Fazer o aluno compreender como faz a conta é mais importante do que o resultado da conta. Porque ele entendendo o processo de fazer a conta vai permitir ele fazer outras contas. Então hoje, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Já está lá na nossa plataforma, lá na sala de aula virtual, a sugestão de atividade que eu sempre trago. E novamente, né, atualmente eu trago componente, habilidade e atividade, mas eu vou começar nos próximos 5 módulos, a gente está na metade, né, da capacitação. Nos próximos 5 módulos eu já vou trazer planos de aula mais efetivos para vocês. Vou passar ali para avaliação primeiro, né, para ver se está alinhado com o objetivo ali da disciplina, com o desenvolvimento dos outros materiais da escola, que às vezes eu posso pensar umas coisas que não está encaixado ali com o que é desenvolvido pela secretaria, né. Mas eu já vou trazer umas coisas mais pragmáticas. E foi discutida essa questão da parte mais material, né? Às vezes muda, às vezes semente, às vezes com outros insumos, que eu já estou articulando aí para o ano que vem a gente ter pelo menos sementes de hortifruti para alface, tomate, para ser trabalhado nas escolas, ervas medicinais, para ser plantado nas escolas. É que geralmente a própria escola compra. Assim, tem algumas críticas referente ao uso do fundo, às vezes. Mas dá para se pensar. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o grupo do WhatsApp lá e adicionar todo mundo.